Boa noite, amigos. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Agradecemos mais uma vez a sua presença, estar conosco, nos acompanhando através dessa live. Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Levítico, capítulo 21, versículo de 1 até o versículo 8. Disse o Senhor Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e diz-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, por seu parente mais chegado, por sua mãe, por seu pai, e por seu filho, e por sua filha, e por seu irmão, e também por sua irmã virgem, chegada a ele, que ainda não teve marido, pode contaminar-se. Ele, sendo o homem principal entre o seu povo, não se contaminará, pois que se profanaria. Não fará calva a sua cabeça, e não cortarão as extremidades da barba, nem ferirão a sua carne. Santos serão ao seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão de seu Deus. Portanto, serão santos. Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote é santo a seu Deus. Portanto, o consagrarás, porque oferece o pão do teu Deus. Ele vos será santo, pois eu, o Senhor, vos santifico, sou santo. Querido Pai, te agradecemos, a tua palavra foi lida. Fala a nós nessa noite através do teu servo. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Regras para adorar a Deus. Regras para adorar a Deus. Que no livro de Levítico ele foi escrito como um manual de conduta para os sacerdotes levitas que serviam a Deus. Os levitas eram que vinham da tribo de Levi. Então, mas essas regras elas foram estabelecidas na antiga aliança de Deus para com os israelitas, para com Israel. As leis levitas eram chamadas de leis cerimoniais, pois a maioria do seu conteúdo era ritualística, era de rituais. Então, como nós temos aqui todo o livro de Levíticos, e eram exigências de Deus. Então, Levítico também, ele trata das leis morais e suas penalidades, pois também os sacerdotes, eles atuavam como juízes, e exercendo eles essa função também de juízes, eles também falavam em relação à lei moral. Mas uma das coisas, quando Cristo estabeleceu a nova aliança, essas leis cerimoniais perderam totalmente o seu valor, pois elas tinham como finalidade destacar e contrapor a santidade de Jeová e a pecaminosidade humana. Era colocar assim, frente a frente um com o outro, e mostrar quem era Deus e quem era o homem. A santidade de Deus e a santidade do homem. Então, essa era a finalidade da lei. Mas com a nova aliança, isso acabou. Primeiro porque estas leis cerimoniais, elas nunca santificaram o homem. Com a nova aliança, Cristo trouxe a santificação. É essa nova aliança. A velha aliança nunca fez isso. Na lei cerimonial levita, os sacerdotes exerciam sua função até a morte. Então, o sacerdote trabalhava até morrer, se ele aguentasse. Então, até a morte, eles estavam ministrando ali as suas funções, as leis de Deus ao povo, o comportamento, e principalmente para eles, sacerdotes. Na nova aliança, Cristo, ele é o sacerdote eterno, o sumo sacerdote. Cristo, na nova aliança, não precisou ser substituído, porque ele venceu a morte. Então, ele continua, por isto, ele é sacerdote eterno. Na lei cerimonial levita, a glória de Deus habitou o tabernáculo. Na nova aliança, toda a glória de Deus, ela se fez carne e foi vista em Jesus. João 1, 14 e 18. No Velho Testamento, a glória de Deus, ela habitou, viveu naquele tabernáculo. As pessoas viam ali no tabernáculo, porque tinha o Santo dos Santos, lá tinha a Arca da Aliança. Mas na nova aliança, a glória de Deus foi vista no seu Filho, Jesus Cristo. Ele habitou entre nós.
ele foi visto por todos. Jesus, ele teve corpo como nós. A diferença é que era um corpo sem pecado. Então, totalmente diferente da lei cerimonial. Na lei cerimonial levita, somente os filhos de Levi tinham acesso a Deus, porque só eles poderiam oferecer o sacrifício. Eram só eles que estavam ali na presença de Deus como sacerdotes. Na nova aliança, não é assim, totalmente diferente. Na nova aliança, todos os crentes lavados, santificados pelo sangue de Cristo, eles são sacerdotes, como diz lá em Hebreus 10, 19 e 22. Então, todos os crentes, eles são sacerdotes, porque agora eles oferecem um sacrifício diferente daquele sacrifício que era oferecido, que era feito lá no Velho Testamento, que os sacerdotes faziam. Os sacerdotes, eles representavam os homens diante de Deus, eles levavam os homens a Deus, através daqueles sacrifícios. Mas agora, todo crente como sacerdote do Senhor, ele oferece um sacrifício diferente, como a adoração de cada crente a Deus, através dos seus cânticos, da participação de tudo que tem nas reuniões da igreja. Então nós temos aqui o sacrifício. Paulo, ele vai dizer em Romanos 12, onde ele diz: rogo-vos que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então agora, esse novo sacerdotismo aqui, esse novo sacerdócio, vindo de Cristo, para todos os crentes, todos vão à presença de Deus, todos podem chegar à presença de Deus. Os levitas também agiam como uma espécie de agente de saúde, sabe? Eles agiam como uma espécie de agente de saúde. Nós temos então, por essa razão, de algumas regras por eles especiais, são vistas em regras tais como a proibição de comer carne de certos animais que poderia trazer para eles, ou considerada como transmissão de doenças. Então, os levitas mostravam para ele o que a lei dizia, que eles não poderiam comer carne de certos animais, porque essas carnes tinham como também, eles tinham como se fossem transmissoras de doenças, e isto era para evitar a doença do povo de Deus, os judeus, os israelitas. Na nova aliança, totalmente diferente dessas coisas, não tem a proibição. Na nova aliança, essas proibições elas foram abolidas, menos o comer sangue de animais. O Paulo fala lá em 1 Timóteo 4, 4 e 5, quando ele diz que nós devemos comer de tudo. Ele diz que a comida, depois de orada e santificada, pronto, você pode comer. Então acabou essa proibição de dizer que eu não como isso, não como aquilo, porque não a Bíblia está proibindo. Não, aquilo ali era uma regra para o povo de Deus, para os israelitas, lá no deserto, porque tinha também como benefício a saúde deles. A higiene das mães e de seus recém-nascidos, nós tínhamos a identificação do contágio e da cura da lepra, e a higiene íntima eram regras que promoviam a saúde pública. Então nós temos ali a higiene da mãe, quando ela tinha filhos, das crianças, dos recém-nascidos. Também nós tínhamos as regras para a lepra, para que não houvesse contaminação no meio do povo de Deus. Então eles eram separados, não ficavam junto com os outros. Eles eram separados, o sacerdote fazia isso, porque era uma regra de saúde. Então eles faziam isso como agente de saúde, e depois, quando terminava aquele período, a pessoa se apresentava ao sacerdote e ele iria examinar se estava tudo bem, se a pessoa tinha ficado boa, estava com saúde. Então eram regras para não contaminar de uma maneira, digamos assim, até se tornar como pandemia no meio do povo, mas era regra de saúde. Outra coisa muito importante,
temos Nadab e Abiú, filhos de Arão. Eles morreram porque não obedeceram às normas da adoração. Nadab e Abiú, esses dois filhos de Arão, eles morreram porque eles desobedeceram às regras de Deus para a adoração, ofereceram fogo estranho ao Senhor. E aqui fogo estranho é tudo aquilo que Deus não autorizou, que Deus não permitia de maneira nenhuma que fosse feito a eles. Eles não estavam autorizados a fazer daquela maneira. Então eles tentaram fazer da maneira deles, do jeito deles, e eles então morreram. Deus os matou porque eles afrontaram, então, assim, vamos dizer assim, afrontaram a Deus. E isso fica claro de que é que as regras da adoração a Deus, as regras do culto a Deus, são feitas por Ele e não pelos homens. Lá em João 4:24 ele diz que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é mais aquele tipo de adoração do Velho Testamento, de sacrifícios. Então, quem diz como o culto deve ser feito é Deus, as regras é dele. Por quê? Porque esse culto é feito para Ele, pelo seu povo. Então, não fazemos culto para o homem, não venhamos adorar aos homens, nós não chegamos para oferecer cânticos de adoração, um culto como sacrifício vivo e agradável a homens, mas nós oferecemos então um culto agradável a Deus, pois só Ele merece, e tudo isso é feito de acordo com a vontade dEle, porque já ouvi pastor dizendo assim, não, é conforme a gente quer, é conforme a igreja, não é conforme você quer, pois se é conforme você quer, conforme o líder quer, conforme a igreja quer, então já não é mais as regras de Deus, o culto já não é mais oferecido a Deus. Você pode até dizer que é para Deus, mas na realidade não é para Deus, porque a adoração, Deus quer, é uma adoração verdadeira, de pessoas que nasceram de novo, de pessoas submissas a Ele, de pessoas que procuram obedecê-lo, de pessoas que procuram dedicar-se a Ele, de pessoas que procuram viver a palavra de Deus e agir dentro dela. É assim que Deus quer pessoas, não pessoas desobedientes que nem os filhos de Arão, Nadab e Abiú. Deus quer homens e mulheres que o adorem, que tenham alegria e a satisfação de servi-lo todos os dias. Porque, irmãos e amigos, quando nós vamos adorar ao Senhor, chamada adoração coletiva, que é na reunião da igreja, devemos saber que as regras são de Deus e não nós. Amém. Vamos orar. Pai, a Tua palavra foi lida e meditada nessa noite, uma reflexão, mas pedimos que o Senhor venha falar a cada coração que ouve a Tua palavra, outros que ainda hão de ouvir, que a Tua palavra fale no fundo do seu coração, que a nova aliança ela trouxe, ó Senhor, liberdade, ela trouxe, Senhor, uma comunhão livre para todos aqueles que foram santificados, lavados e purificados pelo sangue de Cristo. Todos podem agora chegar à Tua presença, como sacerdotes, ó Deus, chegar diante de Ti e oferecer o sacrifício, clamar a Ti, Pai. A glória do Velho Testamento, a glória do Senhor, era somente naquele templo, mas ela foi manifesta agora na pessoa de Teu amado Filho e Senhor nosso e Salvador Jesus Cristo. Pai, muito obrigado, abençoa cada pessoa que ouviu, e de maneira, Senhor, que elas possam continuar ouvindo a Tua palavra para a glória do Teu nome. Nós pedimos Tua graça e a misericórdia sobre a nossa nação. Salva a nossa nação brasileira, em nome de Jesus. Amém.